Acho que todo mundo já perguntou para Deus qual é o seu propósito no mundo. Todo mundo já perguntou o que eu vim fazer aqui, qual o propósito da minha vida, qual o sentido da minha vida. E nessa busca incessante, principalmente depois da minha conversão, fiquei perguntando muito isso para Deus, tentando achar um sentido nisso. E Deus, com toda a sua humildade, me constrangeu e me deixou muito claro que a resposta está na sua palavra e basta a gente ter os olhos certos para enxergar. Independente do nível de alcance ou da forma de expressão, o ministério de cada um de nós se manifesta no dia a dia, no ordinário. A gente não aprende a amar e perdoar um inimigo porque a gente viu uma única pregação no domingo. A gente não edifica e constrói um relacionamento duradouro com Deus de um dia para a noite, ou buscando Ele uma vez no mês. Assim como a gente não se forma na faculdade em uma semana, assim como a gente não nasce, cresce e amadurece em um dia, a nossa primeira infância a gente não lembra de quase ou absolutamente nada. A gente não lembra de todas as papinhas de bebê que a nossa mãe fez pra gente, a gente não lembra de começar a andar, a sensação de falar pela primeira vez. Mas todas essas construções foram feitas no dia a dia, foram feitas no ordinário e foram feitas principalmente pela constância. E o extraordinário de Deus só existe se o ordinário existir. Você só começou a andar porque você engatinhou. As pessoas só vão ser salvas, os corações só vão ser quebrantados verdadeiramente, a gente só vai conseguir perdoar uns aos outros de fato quando a gente entender que a nossa verdadeira missão e o nosso verdadeiro propósito está no dia a dia. A nossa verdadeira missão está nos dias comuns. Os dias que parecem ser iguais aos que a gente já teve ontem, com as mesmas falas, com as mesmas atitudes. A gente, por exemplo, só vai conseguir enxergar Deus em todas as coisas se a gente estiver em todas as coisas. Deus não vai conseguir te usar se Ele não tiver aonde te usar. Se Ele não tiver algo substancial para usar. Como você vai orar pelos seus irmãos se você nem conversa com eles? Como você vai ser enviado em missões em outros países se você não ajuda nem a comunidade carente da sua própria cidade? Como você vai pregar às nações se você não prega nem para sua família, nem para seus amigos, nem para sua comunidade? Nem para as pessoas que você conhece, ou até mesmo no nosso trabalho, como você vai ser um grande diretor se você não dá valor nem para o trabalho que você tem hoje? O problema de se apegar ao propósito é esquecer quem o fez. Nosso maior e verdadeiro propósito é amar uns aos outros como Deus nos amou. Qualquer coisa além disso, qualquer propósito grandioso além disso, são só os desejos do nosso coração. Agora, a expressão desse cuidado, a expressão desse amor que Deus quer que você tenha com as outras pessoas, isso só Ele vai revelar. Deus vai revelar o seu caminho queimando o seu coração pelo caminho que Ele quer que você siga, para viver o extraordinário. E a provisão emocional, a provisão financeira, tudo isso Ele vai cuidar, de tudo isso Ele provê. E se caso você ainda esteja em dúvida, como eu estava um tempo atrás, sobre qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, eu quero te falar duas coisas. A primeira delas é, por acaso você não está prestando atenção nas portas que Deus tem fechado? Porque às vezes Deus, Ele vai te mandar pelo caminho que Ele quer que você vá, te tirando de outros. Então, para te colocar no caminho certo, Ele vai te tirar do caminho que está errado. Então, muitas vezes as quantidades de portas fechadas é mais um direcionamento do que um não de Deus. E a segunda coisa é, não espera o seu chamado se clarear dentro do seu coração ou queimar dentro do seu coração para você espalhar a palavra de Deus ou para você viver o que Deus quer que você viva. Porque irmãos e pessoas pra gente cuidar, pessoas pra gente estar do lado, isso sempre vai ter. Mas pode ser que o seu chamado nunca chegue, pode ser que seja algo que nunca fique claro para você. Mas a gente precisa espalhar a palavra mesmo assim. Pode ser que o seu chamado nunca venha, assim como pode ser que você tenha sido chamado para o ordinário. Que você pode ter sido chamado para colocar Deus nas pequenas coisas, nos detalhes e nos dias comuns. E isso não deixa de ser menos. Se ainda assim você se perguntar, eu te convido a voltar para a criação, para o início de tudo. Em Gênesis 1, do versículo 27 ao 28, Deus está criando o homem. E quando Ele nos cria, Ele diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Subjuguem quer dizer sujeitar-se. Então, Deus está falando aqui pra gente, a gente se sujeitar uns aos outros, pra gente sempre amar uns aos outros. Deus nos criou com características parecidas com as dele, a capacidade de raciocinar, o livre-arbítrio, mas também a capacidade de amar. Mas Deus nos dá um propósito no momento em que Ele nos cria, povoarmos a terra e sermos a expressão da sua glória, glorificarmos a Ele. E
que forma melhor de glorificar o Pai se não sendo como Ele? Que forma melhor de glorificar a Deus se não buscando sempre seus atributos e buscando sempre ter características parecidas com a dele? Que forma melhor se não amando e construindo família, se não amando e construindo relacionamentos, se não amando e construindo e edificando igreja? E ser igreja nos domingos é muito importante, mas orar pelos nossos familiares, ter disponibilidade para os nossos amigos e para o nosso ciclo social durante a semana é tão importante quanto, porque isso também é ser igreja. Conversar com um amigo que precisa desabafar, conversar com um primo que esteja passando por uma dificuldade, isso também é ser igreja, isso também é glorificar ao Pai. Comprar um prato de comida também é, porque Deus está no ordinário. Deus está no dia a dia. Quando a gente olha para a história de Jesus, todas as pessoas que ele curou, todas as pessoas que ele ajudou, até mesmo os apóstolos, tudo aconteceu no ordinário. Tudo aconteceu no mais comum que poderia acontecer. Pedro só pescou homens porque um dia ele pescou peixes. Paulo só guerreou contra o pecado e a iniquidade porque um dia ele guerreou contra Deus. Jesus só reconstruiu os nossos corações porque um dia ele foi carpinteiro. Não espere o extraordinário de Deus sem amar o ordinário que Ele já nos presenteou. É como diz o Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá.